Olá, essa é a planilha de 5W2H para planos de ação. Você já sabe que as planilhas ajudam você a ter mais eficiência e mais organização. E antes de te mostrar os recursos, eu vou te falar para que serve. Veja se é isso que você está procurando aqui. Com essa planilha, você vai conseguir fazer a gestão das entregas de projetos, de planos de ação e o acompanhamento de cada tarefa, de cada área, de cada responsável, assim como cada pessoa envolvida também. E assim, eliminando aquela falta de clareza, de prazo, de responsabilidade, todo mundo vai saber o que precisa ser feito e quando precisa ser entregue, além de acompanhar isso com bastante facilidade, sem precisar ficar mandando aquele monte de mensagem lá no grupo ou trocas de e-mails grandes. A ideia é que a gente consiga diminuir a necessidade de reuniões, tendo uma organização mais eficiente. Na planilha você vai fazer o cadastro das áreas, o cadastro das pessoas, vai registrar os detalhes do seu plano de ação e vai conseguir fazer o acompanhamento através de relatórios e de dashboards, tendo uma visão gerencial rápida e cada pessoa envolvida fazer o seu controle de uma forma eficaz. Agora vamos conhecer os recursos. As planilhas do Excel Solução têm um menu de navegação para tornar bem intuitivo o manuseio, independente do nível de Excel que você tenha. Clicando aqui em Início, você vai acompanhar um resumo, um tutorial, um manual breve de quais são os recursos que existem na planilha. Você pode tirar algumas dúvidas aqui durante a operação e sentir essa necessidade. Clicando em Cadastro, você vai cadastrar onde, que podem ser departamentos, lugares físicos, uma área geográfica, os lugares onde vão acontecer as atividades aí do seu plano de ação e quem, o nome das pessoas envolvidas em diversos dessas áreas, desses planos de ação. Depois você clica em Registro, onde você vai registrar quais são os planos de ação e quais são as atividades, as tarefas que estão acontecendo em cada um, além de dar baixas dos status também. Não esqueça de preencher o nome do plano de ação. Esse é um campo obrigatório. Se você não colocar aqui um nome, você vai ter dificuldade lá nos relatórios, ele pode não aparecer. Então, sempre que iniciar um plano de ação, coloque aqui o nome. Nesse caso, é uma solicitar uma consultoria em produtividade. Em resumo aqui para vocês, você vai escrever o que é essa solicitação, aqui está como cotações de mercado, o porquê, justifica o porquê esse plano de ação vai ser realizado, colocamos dessa forma como você está vendo aqui, e onde. Olha só, você clica aqui em cima da célula e vai aparecer para você os departamentos que você colocou aqui em cadastro, ó, financeiro, administrativo e marketing. Então, os campos cadastrados lá, eles são pré-selecionados aqui para facilitar o teu preenchimento. E depois você vai determinar quem é o responsável por esse plano de ação, da mesma maneira, clicando, aparecem os nomes das pessoas que você colocou lá no módulo de cadastro. Tá? Coloque a data de início, a data de fim que você estima para esse plano de ação. Você já observou que passando o mouse em cima dos títulos aparece aqui para você até mesmo algumas orientações, caso você tiver alguma dúvida aí de preenchimento. Legal, colocamos aqui essa parte de cima. Vamos para o como que são as atividades. Então, a atividade número 1 aqui, ó, solicitar uma proposta de valor em produtividade, assim como as demais. Então, esse plano de ação ele está sendo composto por 5 atividades. Você poderia colocar aqui até 7. E conforme a primeira atividade foi feita, eu vou colocar aqui como concluído. Então, nesse plano de ação, eu concluí as 4, faltando só a última que está a fazer. Então, clicando aqui, você consegue alterar os status. Então, vou colocar aqui como concluído. Veja só que esses 80% ele vai para 100% de conclusão. Mas nesse caso, eu coloquei aqui propositalmente uma data de conclusão e que eu não concluí o último. Então, o Excel vai trazer algumas mensagens. Faça a baixa de concluído na coluna de status. Então, quando eu venho aqui e corrijo isso, soma essa mensagem e aparece aqui que ele foi concluído no prazo. Coloque também o orçamento para finalizar o seu 5W2H na metodologia. Qual o orçamento estimado, quanto que custa esse plano de ação. Além desse registro, você vai conseguir também fazer a navegação por menus dentro da própria planilha. Eu quero ir lá para o plano de ação número 10. Ó. Cliquei ali no menu, ele vai levar você lá para baixo, nesse plano de ação número 10. Olha só, esse foi todo concluído, então 100% concluído no prazo, dentro da data ali. Então esse aqui ficou todo certinho já preenchido. Então voltando ao topo, esse menu vai levar você sempre lá para cima, porque você consegue fazer aqui na planilha esse início 50 planos de ação pelo menos, e você consegue fazer essa navegação entre eles, assim como clicando aqui em navegação por planos, o Excel vai levar você para essa região onde estão esses menus. Uma outra forma de você trabalhar com esses registros é nesse campo de observação. Nesse primeiro plano de ação, eu coloquei alguns detalhes. Solicitar proposta de valor em produtividade,
pesquisa em sites especializados, tá? Então nós vamos fazer uma pesquisa em sites especializados para conseguir solicitar essa proposta. Mas eu poderia também colocar o nome de outras pessoas se por um acaso não é a Sofia que vai fazer todas essas atividades. Se ela precisar delegar para alguém, ela pode colocar aqui esses nomes, tá? Essa é uma possibilidade de você usar também esse campo de observação. O que vimos até aqui, a planilha de Excel é uma forma simples e eficaz para qualquer pessoa entender e manusear os relatórios e conseguir registrar as informações para a gente conseguir acompanhar. Existem diversos sistemas mais complexos para você fazer o uso da sua gestão de projetos que vai exigir treinamentos, são ferramentas mais complexas. A ideia é que a equipe consiga fazer arroz com feijão e antes de cogitar fazer aquele camarão de bobó mais sofisticado para preparar. Então, o Excel é o simples que resolve. Depois de concluir os registros dos seus planos de ação, você clica aqui em resumo de planos, onde a planilha apresenta para você um relatório com todos os planos de ação que você cadastrou. Conforme colocar os nomes lá, eles vão aparecendo nesse relatório, assim como o que, onde, enfim, todos os detalhes que você está vendo aqui nesse título. Eu vou dar um exemplo de como você pode usar isso de uma forma bem interessante. Eu quero saber quais são os planos de ação que estão em atraso. Clico aqui no filtro, atrasado. Vai aparecer para mim, são 2. Ou posso selecionar também alguns que foram concluídos no prazo, ou quais estão em andamento, enfim, uma série de filtros que já estão aqui para a gente ver na tela. Posso selecionar também o nome das pessoas, quero saber só os planos de ação do Fabiano, ou só os da Sofia. E um detalhe que os dias em atraso, basicamente se está negativo é porque está antes da data ou foi concluído realmente antes, ou não chegou à data de conclusão. E se ele está positivo porque já passou da data de conclusão. Para facilitar a vida de vocês, a gente colocou aqui uma seção de ajustes e você consegue filtrar aqui também. Eu quero tirar todos que estão ok. E aqui aparece para a gente todas aquelas mensagens aqui que está em registro, que pode ficar de vermelho aqui, nessa última coluna, elas são trazidas para esse relatório. Então, eu fiquei sabendo aqui que tem alguns planos de ação que falta dar baixa em concluído, um outro que está 100% completo, só falta a data de conclusão, e um que não foi nem concluído o preenchimento do plano. O Excel identificou que alguma coisa ali eu acabei não preenchendo. Tá? O nome da pessoa aqui, provavelmente, o prazo de conclusão, algumas coisas, deu alguns erros aí, aparece aqui. Então o Excel vai trazer para você alguns dos erros básicos, daqueles que mais podem acontecer, para auxiliar você fazer um registro correto, uma leitura correta dos dados também. Para fechar essa planilha, você vai ter um relatório gerencial. Nesse caso, a gente tem 6 planos de ação em andamento e 5 que foram concluídos. Desses que foram concluídos, 80% no prazo e 20% em atraso. E aqui são as quantidades. Concluímos 4 e 1 tá em atraso. E os que estão em andamento da mesma maneira, no prazo, em atraso. E aqueles que estão faltando alguma questão de preenchimento também vão aparecer aqui para a gente. Nessa seção de baixo, você vai consultar essas mesmas informações, só que por departamento. Ó. Eu coloquei aqui o setor de marketing e aparece que eles têm 3 planos de ação em andamento e um que já foi concluído, e esse que foi concluído foi em atraso. Da mesma forma, os departamentos, eu consigo ver por pessoas, estou olhando aqui o desempenho da Sofia, concluiu 2, quer dizer, tem 2 em andamento e 4 ela já concluiu, sendo que 75% no prazo. Essas mesmas informações que a gente viu estão aqui nesses gráficos de pizza. Olha só, 45% no geral. Essa primeira sessão são os planos de ação no geral. 45% concluídos e 55% em andamento. Desses que estão em andamento, 33% em atraso, 50% no prazo. E olha só, 17% tem alguma questão de preenchimento, que é essa quantidade de 1 aqui que está de amarelo. E dos que foram concluídos, concluiu 80% no prazo e 20% em atraso. Então, essas mesmas informações agora em forma de gráfica, assim como os de baixo também. Essas informações do marketing você vai olhar aqui de uma forma visual. E depois você consegue trocar o departamento também. Quero olhar agora o financeiro. Os gráficos se atualizam aqui automaticamente. E se você me perguntar, a planilha é editável? Sim, você consegue fazer alterações, os campos são desbloqueados se você tem já esse conhecimento de Excel. E se você precisar de um formato online, algum formato diferenciado, alguma adaptação, dependendo aí até do porte da sua empresa ou da sua necessidade, entre em contato aqui no menu de sobre, você tem os nossos canais. Pode chamar a gente no WhatsApp ou no e-mail até mesmo, se você preferir. E tudo isso a um custo bem acessível para uma empresa até mesmo de pequeno porte. Enfim, agora a escolha é sua de fazer parte daqueles que organizam seus planos de ação com facilidade ou ficar batendo cabeça na comunicação entre equipes
e áreas. Para começar hoje mesmo a fazer os seus planos de ação em Excel, você encontra na página de venda um botão de compra ou na descrição do vídeo, se você encontrou a gente direto ali no YouTube. Espero de verdade ajudar você e a sua equipe a ser mais produtivos e entregarem melhores resultados juntos. O Excel Solução tem como missão oferecer excelência em soluções empresariais, então conte com a gente.